E aí pessoal, somos a equipe 1 e iremos falar um pouco sobre o acidente na planta química da T2 Lab. Nossa equipe é formada por Francisco Iago, Gabriela Barros, Lucas Cipriano, Mark Robert, Maria Gabriela e Samuel Araújo. Vamos seguir esses tópicos, começando a falar um pouco sobre a contextualização. A T2 Lab era uma pequena empresa privada fundada em 1996 por um engenheiro químico e um químico. O acidente ocorreu durante a primeira etapa de produção do MCMT, um aditivo de gasolina, onde após uma falha no sistema de resfriamento, aconteceu uma explosão equivalente a mais de meia tonelada de TNT, resultando em 4 vidas perdidas e mais de 30 pessoas feridas. A primeira das 3 etapas é a metalação, e foi onde ocorreu o acidente, pois ao ultrapassar 390 graus Fahrenheit, uma reação secundária extremamente exotérmica começa a predominar. Na segunda e terceira etapas, temos a formação do MCMT. Essas etapas não chegaram a acontecer no dia do acidente. Aqui temos a figura do reator da T2, onde mostra todos os sistemas, desde o aquecimento até o de alívio de pressão. Na cronologia, temos que às 7h30 teve início da produção e às 11 horas foi ligado à agitação, o que aumenta a taxa de reação da metalação. Pouco mais de 2 horas, o operador de processo liga para os proprietários da T2, avisando da falha no resfriamento. E às 13h33 temos o nosso acidente, em que o sinistro aconteceu. Em relação ao modelo matemático, algumas considerações foram feitas. Sendo elas agitação perfeita, somente a metalação e a reação secundária são importantes, gás ideal, volume constante, reator adiabático e 390 graus Fahrenheit como temperatura limite. Após isso, a reação secundária começa a acontecer. Para os balanços de massa, foram feitos equacionamentos para reator batelado em cada caso. Na primeira reação, tivemos o consumo de MCPD e a formação de sódio, conforme as duas primeiras equações. Enquanto que na segunda reação, temos a decomposição do solvente, que é representada pela terceira equação. Além disso, também foi realizado o balanço de energia para o metilciclopentadieno. Para a aplicação do modelo apresentado, utilizamos um código em Python. Foram utilizadas as bibliotecas NumPy para os cálculos numéricos e Matplotlib para a visualização dos dados, além da função ODEINT da biblioteca SciPy para aplicar as equações diferenciais. Com um período de análise de 2 horas, os parâmetros de artigo científico e uma condição de explosão, conseguimos fazer uma simulação do acidente. Após a simulação inicial, conseguimos alterar as condições do processo e avaliar como o acidente poderia ter sido evitado. Com a aplicação do código, obtemos alguns resultados iniciais. Como podemos observar nos gráficos, houve um aumento súbito a partir dos 100 minutos, indicando que há um início da dominância da reação de decomposição da diglima. Após atingir a pressão máxima de segurança do reator, congelamos nosso modelo, ou seja, todas as variáveis são mantidas constantes. Nesse outro gráfico, observamos que a temperatura segue o mesmo perfil do calor liberado, ou seja, quanto maior a taxa de aquecimento, mais rápido é o aumento da temperatura. Ademais, conseguimos comprovar que a queda de pressão observada é causada pelo acionamento do disco de ruptura, o que acontece quando a vazão de gás passa do limite estabelecido. Por fim, ao comparar o perfil de temperatura com a concentração do solvente, foi possível observar que o grande aumento da temperatura ocorre quando a concentração do solvente diminui drasticamente, o que indica que o aumento da temperatura favorece a decomposição da diglima. Em seguida, avaliamos duas alternativas que poderiam ser adotadas para evitar a explosão do reator. Na primeira situação, consideramos um caso limite, onde o disco de ruptura fosse acionado desde o início do processo. No entanto, como podemos ver nos gráficos, mesmo com o disco de ruptura sendo acionado no início, ainda teríamos problemas após a temperatura limite. Nessa situação, o reator se romperia um pouco após os 100 minutos. Sabendo disso, testamos outra alternativa, fazendo a utilização de um sistema adicional de resfriamento. Para esse caso, conseguimos perceber que a pressão do equipamento ela se manteve constante e a temperatura ficou abaixo de 472 Kelvin, ou seja, isso indicou que o maior resfriamento poderia ter evitado a explosão. E então, por fim, com esse trabalho foi possível desenvolver um modelo Python com base nos balanços de massa e energia que estima o tempo até a explosão do reator da T2, além de analisar medidas de prevenção. Entre as possíveis melhorias do trabalho, temos a utilização de um sistema de alívio com mais variáveis, mais condições. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e, por favor, curtam e compartilhem o vídeo.